Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Psicast Vibe, o podcast onde a cabeça é o papo ou o papo é cabeça. Eu sou Carmen Lúcia Gobel, sou psicóloga clínica escolar e hoje nós temos duas convidadas especiais para a gente falar sobre um tema muito interessante que me é muito caro, né? Que é a inclusão inclui, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Espero que vocês possam curtir e a gente possa discutir bastante esse assunto. Então, nós temos aqui a Bárbara Blaut, que é advogada, mas eu vou deixar que elas mesmas se apresentem, e a Ana Cláudia Neri, que é engenheira civil. Eu sou a Ana Cláudia, né? Sou PCD, portadora de uma deficiência física. Eu administro as minhas sequelas de pólio desde 1 ano e 8 meses. Eu sou engenheira civil, formada pela Universidade Federal Fluminense. E há 30 anos trabalho como engenheira estrutural aqui em Friburgo. E eu me sinto muito à vontade de falar sobre o assunto, porque é um assunto que a minha vida inteira eu consegui trabalhar ele. Vai ser muito bom falar sobre isso com vocês. Que bom! Boa tarde, eu sou a Bárbara, sou advogada. É um prazer gigantesco estar aqui para falar de um assunto tão importante. Eu trabalho no Heringer & Cunha, Advogados Associados. É um escritório voltado para empresas e assessoria empresarial, societário e contratos, mas eu gosto muito do assunto de direitos e garantias fundamentais. Aristóteles diz que a gente deve tratar o igual, tratar igual os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. E eu acredito muito nisso. Na minha família tem 2 mulheres que tornaram-se PCD ao longo da vida. Então, eu consigo visualizar por fora como ocorre um pouco do dia a dia de uma pessoa com PCD. E é isso. Está sendo um privilégio poder falar sobre isso. Um assunto que é de extrema importância para todos, né? Porque é uma coisa, né? Assim, a gente... de repente, pode se tornar um PCD, Sim, né? sim. No meu caso, isso aconteceu. Então, assim, eu disse que esse tema é muito caro, porque eu, no último ano do doutorado, eu fazia doutorado em habilidades cognitivas, que envolve leitura e compreensão, basicamente porque que a gente entende ou não entende o que a gente está lendo, e... sempre em cima de leitura e de escrita, né? Então, todos os testes, todas as coisas eram em cima disso. E aí, eu comecei a ver uma luzinha assim no canto do meu olho, azul, esquisita, e achei estranho, uma redinha. Achei que eu estava com um problema neurológico. E aí, fui um monte de médico, né? Então, assim, alguns médicos muito pouco cuidadosos, né? Que, você não tem nada, não sei o que, eu morrendo de medo. Mas, assim, eu quero até agradecer aqui de público a família Kaçuga, Rubens e Augusto Kaçuga, que assim, é um oftalmologista que eu tenho, assim um grande agradecimento pelo cuidado, pela humanidade que ele tem. E foi ele que falou, bem, tá alguma coisa na sua retina. E aí, eu pensei, vai demorar, que nada. Aquilo foi, em 2 anos, eu fiquei sem... ter visão central, que aliás é uma coisa esquisita porque eu enxergo mais ou menos, né? Eu tenho o que se chama visão subnormal, né? Uma visão, baixa visão, que é ter visão periférica e não ter visão central. Então, não consigo mais ler, né? Apenas com ajuda e tal. E aí entrei nesse mundo com todos esses desafios, né? Que eu acho que eu estava falando, né? A gente estava conversando sobre... É uma vantagem você estar no século XXI porque tem muitos recursos, sim, mas ainda assim a gente tem muitos enfrentamentos, né? E eu acho que para entrar nesse tema, que eu acho que é importante, é a gente começar a pensar assim, não existe uma preparação, uma formação. Eu não sei nem se tem muita preocupação, talvez tenha um pouco mais, embora haja uma legislação que já tem, sei lá, 2015 9 anos, né? Quer dizer, que é uma, vamos dizer assim, uma lei mais específica, que garante, que pensa e tenta garantir a acessibilidade, que a gente seja tratado como igual.
Você falou a frase de Aristóteles, né? Foi? Tem a do Boaventura de Sousa Santos, que ele fala assim: temos o direito de sermos iguais quando as diferenças nos inferiorizam e temos o direito de sermos diferentes quando as igualdades nos descaracterizam. Então, assim, nós temos um mundo diverso. Acho que a gente até esquece disso, né? Pensa no corpo da gente. Coração, pulmão, rim, né? Sistema excretor, cérebro. Tudo isso é totalmente diferente. Tudo funciona com um objetivo comum, que é manter a gente vivo. Então, assim, a gente vem de uma... Eu acho que a gente vem de uma sociedade em que existia uma normatividade, pseudo-normatividade, todo mundo, e uma homogeneidade, né? Todo mundo mais ou menos igual, e não é nada disso. Não é todo mundo é diferente, todo mundo é diverso. E nesse mundo, como é que a gente faz para poder garantir essa acessibilidade? Como é que a gente faz para os gestores? Como é que a gente faz para a população? Entendendo. Só para a gente abrir só o tema, né? Eu queria perguntar para a Ana Cláudia como é que são os enfrentamentos que você vem tendo. Eu acredito que para você que já tem isso já há muitos anos, devia ser muito mais complicado, porque a compreensão hoje é um pouco melhor. Né? Mas como é que tem sido para você? Hoje a gente vê, assim, não a coisa da inclusão. Na verdade, nós temos um grupo, tá, que está integrado à sociedade, que é o grupo dos PCDs, né? Que são os grupos em que você tem as diversas deficiências. Esse grupo ele é extremamente importante porque você precisa criar bases para ele desenvolver. Né? Tanto física, com as deficiências físicas, deficiências visuais, auditivas, você precisa criar um protocolo para que você dê a essas pessoas o básico para elas se desenvolverem. Porque cada um vai criar o seu limite. Você não pode dar o limite para o ser humano. Você não pode falar, não, você vai frequentar aqui porque você não pode fazer isso, nem aquilo outro. Não, você vai dar espaço para que ele veja qual é o limite dele. E quando você faz isso, quando o PCD encontra um espaço em que ele consiga se manifestar, isso só traz benefícios tanto à sociedade, né, que aprende com ele, e ele se sente inserido nessa sociedade. Então, é a partir de você tirar esse PCD de dentro desse grupo, incluir na sociedade, é que você realmente está fazendo a inclusão. Eu tive pólio com 1 ano e 8 meses, passei a minha vida inteira me incluindo na sociedade. Eu nunca tive um grupo que me olhasse no todo, né? Eu precisei me incluir dentro da sociedade e criar... Eu acho que ainda assim, tá? Gente... ainda assim. Para poder criar as premissas que eu precisava para poder viver, para poder... Porque o PCD é um cidadão. Ele tem obrigações, ele tem direitos, né? Ele tem um dia a dia que ele precisa desenvolver. Eu não sou um PCD, saio aqui só para ir ao médico e volto para casa. Você tem toda a sua vida para você poder desenvolver. Então, eu sempre fiz isso sem nenhum olhar, porque eu não tinha nunca nenhum olhar para esse, né? Porque até 2015 você tinha o PCD como uma pessoa assistida pelo governo, né? As pessoas eram assistidas, ela não fazia parte da sociedade no todo. Hoje, sim. Você tem aí 19 milhões de pessoas portadoras de deficiência, né? 6 milhões de pessoas com baixa visão, né? 6 milhões com baixa visão. Então, não é um grupinho, né? E a gente tem os transtornos, né? As pessoas com deficiências de outra ordem, né? Que são os transtornos de aprendizagem, os transtornos, enfim, de uma forma geral, as dificuldades que as pessoas têm. Então, nesse sentido, eu acho que a gente está fazendo um enfrentamento muito grande e a gente precisa, né? Que a sociedade civil, que os gestores governamentais se movimente mais. Aí, Bárbara, me fala aí, né, como é essa questão da legislação, o que Então, a legislação, ela veio com o intuito que a Ana Cláudia falou. A Ana Cláudia falava que ela precisava se incluir na sociedade. E essa lei veio para a gente incluir o PCD, não o PCD se incluir na nossa sociedade, entendeu? Essa lei de 2015, ela veio... baseada na Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência da ONU de 2006, mas aqui no Brasil ela só entrou em vigor em 2015. E o intuito dela é esse, é que o PCD ele seja tratado como uma pessoa, como
não um deficiente, mas sim a pessoa que tem uma deficiência. Que é diferente. Exatamente, né? Então, o tempo todo essa lei quer trazer o quê? A inclusão, a acessibilidade, a independência da pessoa com deficiência. Isso aí que eu acho Entendeu? muito importante. Então, assim, o que a gente sabe é que existe uma legislação, né? Sim. E que foi, vamos dizer, legitimada em 2015, né? Mas, por outro lado, uma lei, por si só, não resolve nada. Você fala que tem a lei, aí o outro tem que cumprir a lei, mas os caras nem sabem o que ela significa. Não. Quer dizer, o conceito dessa lei, que eu acho que ele é muito legal, porque, assim, ele consegue olhar para a pessoa como diferente, porque todo mundo é diferente. Sim. Agora, a normalidade, né, essa coisa de que está na rotina. Eu vejo, por exemplo, as pessoas que enxergam, olha aí, claro, esquece, né? Esquece, mas você requer. Uma pessoa com deficiências, seja ela qual for, ela precisa que haja acessibilidade. Acessibilidade é adequar o cenário, seja ele qual for, né? Para que a pessoa possa ter independência e autonomia, como você disse. Precisa ter independência e autonomia. Né? E aí, para ter independência e autonomia, ela tem que ter acessibilidade. Para ter acessibilidade, o que precisa? Então, por exemplo, depende do que você tem, da sua deficiência. Né? Então, assim, qual é a deficiência mais comum que tem por aí? Não tem mais deficiência mais comum. Hoje em dia, a gente está vendo o crescimento de determinados transtornos, né? Que vão, por exemplo, como autismo, né? Que é mais casos e tal, porque a gente faz mais diagnóstico, está aumentando, e outros também, que garante que essas pessoas possam ter um acesso mais pleno. Porque antes era todo mundo numa sala de recurso, né? Sim. Tipo assim, estou incluindo, mas não estou incluindo nada. Não está incluindo nada. Você tá, né? Você coloca ali, né? Você sabe da existência, mas você não inclui. E fala né? assim, coitado. Ela Exatamente. é especial. É especial, né? Isso aí é uma coisa que realmente essa visão é especial pela pessoa que tem algum tipo de deficiência. Isso é um paradigma que a gente quebra todos os dias. Todos os dias você tem que dizer para a pessoa, né, no seu dia a dia, que você está ali como outra pessoa qualquer, né? Mas isso não é porque nem todo dia é dia, né? Nem todo dia você está afim de, né? Você tem paciência para você explicar aquele seu protocolo. Você vai fazer uma coisa diferente, tá? Eu vou viajar. Aí sim, aí você sabe que você tem que ter a sua passagem, que você tem que chegar lá na hora de apresentar seus documentos, você tem que dizer que você não sobe no avião caso ele esteja no embarque remoto. Aí você tem que explicar, tudo bem. Não, agora, você pede como é que é o nome? Assistência, né? Eu peço. Eu peço assistência. Mas se a aeronave estiver no remoto, se ela estiver na pista, eu tenho que pedir o ambulift, porque eu não consigo subir as escadas. Aquele elevadorzinho. Você foi naquilo também? Foi legal. Porque, na verdade, quem tinha um PCD comigo, que ele tinha... Eu acho que ele tinha ele era tetraplégico, ele não tinha... como mesmo subir. Então, todo mundo que estava subiu naquilo ali. Eu achei tão maneiro, assim. Né? Então, mas como eu já sou antiga nessa história, isso não existia. Você chegava no aeroporto e você que andasse, você que subisse, um empurrava, outro puxa, entendeu? E vamos que vamos. Então, todas essas coisas, realmente, de algum tempo para cá, se tornaram protocolos que você consegue cumprir e que você consegue facilitar a vida da pessoa. Então, né? eu percebo que a evolução tem ocorrido quando vocês se unem. Assim, Sim. Eu vi vários vídeos de comissões de PCDs municipais que vocês discutem sobre... eu estou procurando aqui, eu não achei. Em Friburgo eu não localizei. Não. Eu vi no Sul, Rio de Janeiro, algumas cidades. Fazer, né? Sim, e aí vocês... O que acontece? As pessoas elas vão discutindo assim, olha, tá faltando rampa de acesso para os deficientes físicos, enfim. Mas o quê? Questões psicológicas, ou o hospital não está fornecendo tal tipo de garantia que a gente precisa. Enfim, e a partir daí, inclusive, eu acredito que essa lei de 2015 e toda essa movimentação que ocorre no mundo, na sociedade, ela parte quando vem de vocês. Infelizmente, tá? Não estou dizendo que isso é o correto, não. Mas quando vocês se unem e vocês discutem sobre o que realmente vocês estão na prática, né? Muito difícil quem está de fora sentir a dor do outro. Infelizmente, novamente. Então, eu acredito que toda evolução que vocês conseguem geralmente vem de vocês.
Mas é mesmo. Por exemplo, eu acabei de falar também que eu cheguei no banco e perguntei, eu falei, a menina me deu uma senha, eu falei, eu sou deficiente visual, eu não consigo ler a letra. Aí os números, daí ela fala assim, não, mas aqui tá só assim. Aí eu falei, não, mas então, eu não consigo ver, nem adianta se me mostrar, porque eu também não consigo ver lá. Ela falou, mas o que eu posso fazer? Eu falei, então, você precisa me dar acesso. Você precisa fazer com que eu chegue onde eu tenho que chegar. Eu não posso ficar impedido, não tem que voltar. Exatamente. Né? E isso entra muito em duas questões. Mas resolveu, tá? A gente tem a lei de inclusão, né? Também temos a lei de cotas, que é de 30 anos atrás, que empresas com mais de 100 funcionários precisam colocar 2% de cargos para pessoas com deficiência, enfim. Só que quando a gente olha só para a empresa que tem que cumprir essa lei. Mas não é só isso. A empresa, principalmente que lida com o público, ela tem que disponibilizar aos seus funcionários um treinamento de como que ela vai lidar com as pessoas, né? Não é só cumprir uma norma, de tipo, preciso fazer isso porque senão vou ser penalizado. Inclusive, olhando e fazendo uma pesquisa, foi verificado que muitas empresas não têm nem seguido essa norma, porque não está sendo... cobrado. Não provavelmente, exatamente, né? Entendeu? Então, quem tem feito, inclusive, tem feito só porque quer, não porque é uma obrigação. Mas, enfim, eu acredito que a gente hoje está num mundo muito tecnológico. A gente tem muito acesso à informação. O podcast aqui, por exemplo, é sobre isso. Então, assim, as pessoas têm que ter muito, muito acesso em todos os lugares. Os cardápios, eles têm que ter uma letra maior. Ou... Isso aí Entendeu? a gente não vê. Tem nada. O que não é incrível. Assim, por exemplo, você não tem nenhuma nenhuma almoçar sozinho. tem rampa. Bom, se for à la carte, tudo bem. Né? Sim. Se for no self-service, nós usamos minha querida, me ajuda me aqui. ajuda. Não, Sempre tem você alguém. Imagina eu no Sempre tem self-service, alguém. que eu chego lá e falo assim, o que é isso? Eu não sei. Não sei. Aí eu cheguei no restaurante uma vez e falei assim, olha só, eu tenho deficiência visual, tenho baixa visão, não consigo saber o que está escrito, porque às vezes eu pego, sei lá, acho que é bacalhau, é batata, entendeu? Só vou saber nada que eu vou comer. Eu não como glúten, peguei um troço. Então, assim, aí, né... O pessoal agora já está ligado e fala assim, e aí, você precisa de ajuda? Mas se for o que não está avisado, me olha tipo assim, analfabeta, né? Com certeza, não sabe ler nada, né? E eu falei, não, filha, eu já sei ler, mas é que não dá, eu não consigo. Não consigo enxergar. Então, assim, tudo isso, em todos os lugares, em todos os sentidos, é um pouco cansativo. É cansativo. Assim, você vai, não é? Cansativo. É cansativo, porque a pessoa, assim, ela não vive isso. E assim, se eu sou uma pessoa que eu tive, por exemplo, depressão, se uma pessoa está deprimida, eu vou entender. Sim. Melhor do que se eu nunca tivesse tido. Não é que a pessoa não tem empatia, né? Então, assim, a gente enfrenta uma dificuldade que ela é muito específica, mas são muitas pessoas. E uma coisa que você falou, eu não sei se você concorda, Ana Cláudia, eu acho que falta mesmo a gente estar junto. Quando eu comecei com esse problema de deficiência, o lugar onde eu trabalho, né, a escola, precisou também se adaptar, precisou colocar... fazer uso de tecnologia, que me ajuda muito, né? Para que eu pudesse também render mais, entendeu? Sim. E poder funcionar, e poder me sentir integrada, poder me sentir parte. Né? Porque não é só você, né, colocar na conta. Então, assim, o esforço foi muito coletivo, né? De todas as pessoas poderem se mobilizar e aprender com a sua deficiência, né? No caso, a minha é essa, no caso, a sua é essa. E no caso dos alunos... várias especificidades dentro de uma determinada dificuldade que ele tenha. Então, você tem que estudar cada caso. Você tem... Então, assim, e isso eu acho que é uma coisa que eu fico muito incomodada, porque a lei acontece, mas o treinamento... eu acho assim, se você vai fazer uma legislação, se você está lá com vereador, deputado, sei lá o que, está fazendo lei... ele tem que pensar que as pessoas têm que se preparar também. No início, as pessoas ficavam loucas, porque elas não sabiam nem para onde elas iam. Porque não tinham tido informação, só tinham a espada na cabeça. Tem uma legislação aí. E nem os PCDs também não tinham informação dos direitos que eles têm, né? A maioria, até hoje, por exemplo, meia entrada.
a pessoa com deficiência tem direito a meia entrada em cinema, Tem. teatro. E o acompanhante também. Mas entendeu? lá, aqui, em museu, eu não sei aqui no Brasil, não. Mas, por exemplo, fora, você... Mas acho que aqui também. Não paga, não. Nem você, nem o acompanhante. Não paga, não. Mesmo no lugar que eu fui lá, que a mulher não me deixou entrar de jeito nenhum. Mas, normalmente, Não, você não nem paga. você, nem o acompanhante. É. E outra, uma vez eu fui num museu, numa cidade lá na França, e eu cheguei com meu papelzinho da Unimed, dizendo, ela tem deficiência. A mulher não entendeu nada, mas ela viu que era um papel, ela me deixou passar. Entendeu? Hoje tem uma carteirinha, para quem não sabe, o Detran faz uma carteira, né, de identidade que ela localiza ali para você, diz para a pessoa, né, qual o tipo de deficiência, né, vem ali e aí você pode, porque no meu caso é complicado, porque eu tenho que provar, né, eu não enxergo mesmo, quer ver? Porque eu ando com desenvoltura, porque a periférica ela é mais ampliada, você tem uma noção de entorno, né? Mas eu fui ao museu em São Paulo que ele me pediu uma carteirinha que comprovasse a minha deficiência. Eu falei, moça, eu vou dar 2 passos para trás. Eu dou 2 passos para trás, se eu me ver, agora a carteirinha que comprova minha deficiência eu não tenho, não. Mas realmente, você, né, hoje você tem esse documento. Eu não sabia. Eu também não sabia disso. Mas sabe como é que eu descobri? Eu liguei para o Benjamin Constant, eu liguei para tudo quanto foi canto. Ninguém sabe. Sabe como é que eu descobri? Eu quis comprar um carro. Sim. Para uma pessoa da minha família dirigir, para ter um carro lá que eu tivesse o desconto, porque você tem direito a um desconto. Isso é outra novela. Não, Eu já comprei 2. Uma novelíssima, né? É uma saga. É uma saga, porque assim, você tem que comprar um carro até tal valor, mas não tem carro desse valor. Não tem. Você não pode comprar. Não tem carro desse valor. Foi, cara, incrível. Eu entrei no processo todo, consegui o desconto, consegui. Não, mas o carro é muito mais caro. Ué, mas não tem mais barato, então azar o seu. Então eu não consegui comprar o carro, porque embora você tenha essa vantagem, né? Sim. Você não pode, porque é só para inglês ver. Mas isso não era assim. Ele não tinha esse limite. Você tinha o carro, você chegava lá, você apresentava todos os seus documentos. Então já é para você não pegar mesmo, né? E pronto. Isso tudo foi complicando, porque o primeiro eu consegui com todas as isenções, o segundo com só a isenção de IPI, o ICM já não foi mais, e agora você não consegue comprar carro nenhum. Porque quando você chega lá, ele fala que não existe nenhum carro disponibilizado para você comprar com desconto. Aliás, acho que a gente pode fazer uma coisa contra isso. Eu não entendo isso, porque isso é um desconto só de imposto. Só de imposto. As concessionárias, elas não perdem nada com relação a isso. Não existe nenhum problema com a concessionária. Eu não entendo, não consegui entender não, até mas hoje são as dinâmica. montadoras, não são as concessionárias. Você não tem o carro. Então, a montadora, mas você não tem a montadora, mas a montadora não perde nada, porque só os impostos que são. Eu não sei não por quê. Não consigo entender isso. Eu não consegui comprar. A única coisa que eu descobri que para eu poder comprar, eu tinha que ter essa carteirinha do Detran provando que eu era deficiente visual. E por essa razão, então, eu tirei a carteirinha. Sim. E hoje eu tenho. Então, assim, você vê como é que a coisa é surreal. A coisa não é tão assim... A coisa romântica, né? As pessoas romantizam, então você fica, poxa, né? Agora, né? Mas foi até o que eu falei anteriormente com vocês. A lei é linda. É linda. Mas a gente pode andar aqui pelas ruas do Brasil e ver quantas calçadas tem rampa de acesso, por exemplo. E que é um direito que está na lei. Ou os sinais, ou os lugares, por exemplo, você tem uma senha. Ainda que a pessoa te diga qual é o número que está ali, se o visor fosse falado, você... beleza, eu já estou sabendo qual é o meu lugar. Mas assim, desse jeito... Não dá. Então, assim, são tantas coisas que você vai vendo no cotidiano, que você tem que fazer o enfrentamento, que você tem que dizer. E é isso que eu estou falando. Essa coisa, por exemplo, do carro, eu acho que é para não realmente não cumprir a lei. É para não cumprir, exatamente. Porque não justifica, não tem nada que justifique tanto problema para você comprar um carro que é isento de imposto. E que se dane, né? Porque aí você fica sem azar. Eu, por exemplo, precisaria, né, para uma outra pessoa dirigir. Outras pessoas conseguem. Então, assim, o que você tem de hoje que a lei prevê que ela te protege? Por exemplo, aparelhos que, por exemplo, no meu caso, eu sou muito assistida por tecnologia, né? Mas eu compro todas. Sim, você não tem nenhum desconto. Não, eu digo que eu compro porque...
também fora, se você é uma pessoa com deficiência, você tem ou desconto você nem paga para ter, por exemplo, um iPad, para ter uma coisa que tenha no sistema operacional, por exemplo, sistema de voz, que tenha, ou comprar uma lupa. Uma lupa que eu comprei em 2017, ela custou na época quase R$4.000. Você imagina quanto está custando agora, uma coisinha de nada, uma lupa eletrônica. É caro. Então, assim, o Brasil não se preocupa. É falar, não, o Banco do Brasil, ele financia para você. Cara, mas não tem desconto nenhum. Não, ele financia para uma taxa mais baixa, mas não tem desconto nenhum. Entendeu? Então, assim, as pessoas com deficiência ainda são alijadas de muitas vantagens que as pessoas que não têm deficiência, elas não enfrentam. Porque se você enxerga, se você anda perfeitamente, se você não tem nenhum transtorno... desses apetrechos, você economiza todas essas partes. Né? Você tem hoje, você vê muito esses carrinhos para você andar na rua, o elétrico, que te ajuda bastante. Eles custam na faixa de 20 mil, lógico, tem uns mais baratos, mas você não consegue ter nada que melhore o custo disso para que ele seja mais divulgado. Porque você melhoraria muito a vida das pessoas. É 9% da população, que a gente está falando, que fica realmente tendo que se virar nos 30. Se você não tem uma situação financeira que permita que você tenha acesso... Você não tem. Então, eu vou dar um exemplo também que eu acho que me incomoda pra caramba, né? Porque é a área de aprendizagem, né? Que você vê muitas e muitas crianças que não são devidamente assistidas, porque não é só você ter alguém para fazer uma determinada coisa, né? Um psicopedagogo ou um fonoaudiólogo. Você precisa de uma equipe primeiro para diagnosticar. Você precisa ter na rede neurologista, neuropsicólogo, fonoaudiólogo, uma equipe integrada, né? Numa rede, seja estadual, seja municipal, disponibilizar serviços para que as pessoas possam ter isso. Porque essas crianças ou esses adolescentes ficam muito prejudicados porque eles não... Vai fazer o quê? Ah, não, mas a gente tem aqui uma pessoa, um grupo que é muito específico. E aí a gente vê até a porcentagem de quantas pessoas terminaram o ensino superior. São 7% só. 7% dos PCDs, né? Então, olha só, a gente tem 9% da população que é PCD e 7% desse 9% conseguiu ensino superior. E a gente nem sabe se conseguiu por um sistema de cota. De cotas ou não. Exatamente. E eu acho, falo para você de cadeira, porque esse foi realmente o divisor de águas da minha vida, que a escola é a porta principal de entrada da inclusão. Porque principalmente no ensino infantil. Porque ali todo mundo sai de dentro das suas casas, da sua família, para começar a criar uma vida social. Então, todas as crianças ali estão abertas a se misturarem, Então, ali você Se não tiver com tela, né? Se não tiver com tela, exatamente. Então, ali você consegue realmente criar essa rede, esse respeito também. Esse respeito, porque a criança não tem ela pode achar diferente, ela vai questionar, mas ela vai abraçar isso, Então, a escola realmente é onde você consegue, é o início da sua inclusão, da sua vida, na hora que você tem alguma dificuldade. Eu vejo que o que eu acho que é um pouco incômodo também nessa história é o olhar... Aquele olhar de ou admiração demais, ou de compaixão. Assim, tipo assim, cara, olha só, você tem um problema, você tem que se virar com ele. Então, não é... Por exemplo, eu escuto muitas pessoas falar, nossa, você é um exemplo de superação. Não sou nada, cara. Eu sou só uma pessoa que precisa me virar. Só tô aqui me virando nos 30. E a gente... Dando meus pulos, não é? Agora, assim, vamos pensar numa questão, assim, do que a gente... O que precisa, né? Então, vou perguntar para você, né? Em termos de ambiente físico, né? E aí, vamos pensar nas deficiências mais nítidas aí, né? Porque eu acho que seria... Né? É mais fácil de você criar um pacote. De você, realmente... nós temos a norma brasileira de acessibilidade. Temos vários estudos com relação a isso. E na norma você tem rampa, inclinação de rampa,
banheiro, né? Vaga para deficiente. Você tem tudo. Tudo está na norma brasileira de concreto, não, que concreto é o que eu faço, de acessibilidade. E se fosse seguida à risca essa norma, nós realmente teríamos, assim, um ambiente físico bem mais tranquilo, né? Não adianta nada você ver aí as autoridades sentadas em cadeira de roda, passeando pelo Alberto Browne, né, para mostrar a dificuldade que é do cadeirante. Não sei se você já viu essas cenas. Nunca vi, não. A vez ou outra a gente vê umas cenas dessas, assim, que são, assim, né... Mas você padronizar piso, né? Você padronizar os pisos de calçada, a rampa, tudo isso já é o suficiente. Aquela guia para pessoa cega. A guia para cego. Gente, aquilo é uma faixa para você colar. Então, o que me preocupa é que são medidas muito simples, sabe? Não são medidas mirabolantes. E que não servem só para esse grupo PCD, né? Serve para todo mundo. E isso também não só no dia a dia, por exemplo, eventos produzidos. Eventos, né? Nos eventos. O que você sente nos eventos? Eventos, geralmente, eu tenho que passar lá quase que dentro do palco da pessoa. Eu nunca entro por onde todo mundo entra. Entendeu? Nunca tem a prioridade, nunca tem uma... As pessoas esquecem, você vai num show, né? Você tem as pessoas, né? Que é um monte de... né? Não tem uma parte que eu possa entrar tranquila. Você entra por aqui. Não, é todo mundo junto. Não tem essa coisa. Não tem. Você que vai escolher comprar algum local mais caro, né? Porque você tem uma visão melhor. Rock in Rio até tem lá uma parte lá que eles até estão fazendo, agora começa. Mas são shows mega, né? Mega shows. Shows menores, você não vê isso, não. Eu acho que a gente, de uma forma geral, a gente não vê muita iniciativa. Eu acho que talvez, né, a gente falando hoje, fiquei pensando, realmente é porque a gente não se junta. Porque depois eu vou te enviar o vídeo que eu vi dessa comissão. Isso é importante. Não, eu entrei em grupo de WhatsApp de pessoas que têm problemas de retina, né? Sabe uma questão? A mídia. Eu fui fazer uma análise do que eu consumo na internet. Eu gosto muito de ler notícia e gosto muito de assistir série e filme. Olhando, eu não me recordo muito, por exemplo, de ver filmes, séries que têm PCDs. Como num normal, não como um ator sobre ele, não, mas sobre o PCD. não, a gente não vê. E eu acho que isso ajuda muito na inclusão das pessoas, entendeu? Por exemplo, na novela, quando eu lembro de assistir novela que eu assisti há muito tempo atrás, você vê que a pessoa que torna-se PCD é o vilão como um castigo. Eu não tenho assim muita experiência de ver séries com isso, mas eu realmente não vejo. Eu também não vejo. Entendeu? Eu também não vejo ninguém. Outra coisa, quando colocam atores. Por exemplo, se coloca uma pessoa muito famosa, que você sabe que ela não é PCD, a gente acaba associando que aquilo é algo muito anormal. Eu acho que o ator tem que ser um PCD. A pessoa que vai fazer o papel dele, ele tem que ser ele tem que sentir quem ele é. Porque para você conseguir associar de que realmente aquilo ali é normal. Você não vê isso. Não, entendeu? Aí a gente acaba, a sociedade acaba entendendo aquilo como uma exceção da exceção, que não é a verdade. Não é, mas é verdade. Você não vê mesmo. Mas existe uma tendência, ainda mais agora, com muita polarização que a gente vê no mundo, é como se todo mundo tivesse dentro das suas bolhas, né? Exatamente. E aí, se você está dentro da sua bolha, você não tem nem condição de pensar que esse outro, ele é diferente. E eu estou falando é o outro que tem PCD, não. Qualquer outro que é diferente, que pensa diferente, que age diferente, que tem uma vivência completamente diversa da sua e que tem uma maneira de ler o mundo que não é a mesma que você tem. E a gente... isso me preocupa porque a gente vem de um mundo muito assim, né? Muito linear. A gente entra no século XXI com a questão da diversidade, todo mundo falando muito. Aí vem essa coisa de... Eu acho que a gente sempre fala aqui sobre aquele documentário Dilema das Redes, que ele mostra muito como é que essa coisa te leva para ficar num gueto, né? E o gueto não é o gueto do PCD, é o gueto do diferente. Então, assim,
olhar para uma pessoa com deficiência é como se você estivesse olhando para uma coisa que não é normal ou para alguma coisa que é sensacional, né? Porque você, caramba! É como você falou, as pessoas te colocam no exemplo de superação. De você estar sorrindo, você feliz, né? Você fez engenharia, você acabou o doutorado. Exatamente, Como assim? Então, assim... Então, eu fui homenageada no Dia Internacional da Mulher porque o olhar da pessoa para mim, ela dizia que ela me via e que eu sempre estava arrumada. O meu cabelo estava arrumado, minhas unhas estavam feitas, entendeu? Mas como eu tinha que ser de que jeito? Eu sou uma mulher. Mas isso vai dos estereótipos. Isso se chama capacitismo, né, gente? Porque assim, é olhar para você como se a deficiência fosse maior do que você. Isso. Que a pessoa, né? As pessoas têm mito de sexualidade. Tem, né? Exatamente. De que a pessoa não é sexualmente ativa, não, que ela não namora, que ela não é sexualmente ativa, que ela é uma planta. Uma plantinha. Uma planta, mas não tem nada disso. Aqui o que você vai olhar, o único problema que eu tenho é de locomoção e o resto, os problemas e os adjetivos e não adjetivos são iguais a qualquer outro. Não, e assim, fica por conta do olhar de quem vê. Outro. Então, assim, quem está vendo eu acho que traz uma carga de preconceito, que não é um preconceito mau, é um preconceito... imposto, né? Eu acho que é um preconceito tipo assim, você então, né? Eu fui no médico, ele falou pra mim assim, você... lembrei de uma coisa que tem a ver com direito também, eu não posso esquecer. Ele falou assim, você não trabalha no serviço público, não. Eu falei, não. Se tivesse, você poderia se aposentar. Eu falei, quem disse que eu quero? Eu não perguntei nada. Por que eu vou me aposentar? Porque eu fiquei incapaz, na sua opinião, é isso? Eu continuo pensando, eu continuo fazendo as coisas, eu vou me adaptar. Eu levei muito tempo para me adaptar, meus olhos levaram muito tempo para se adaptar, mas eu consegui me adaptar, né? Então, assim, como é que o cara olha para você e fala, coitadinha. Mas eu dei entrada na minha aposentadoria por tempo, né? Eu já teria, e foi... É muito engraçado, que as perguntas, por fim, eu já não estava mais... As perguntas eram se eu tinha vida sexual ativa, se eu conseguia varrer casa, se alguém passasse mal, se eu conseguiria salvar essa pessoa. Eu falei, moço, sinceramente, vou responder, né? Mas realmente são coisas... Gente, eu sou uma pessoa esclarecida. Eu acho até agressiva. Eu sou uma pessoa esclarecida, eu sou uma pessoa educada. Mas você perguntar isso para qualquer pessoa, não é assim. E é um INSS, é um serviço público. E outra coisa, o INSS tem uma característica interessante. Se você a lei, né? Se você for uma pessoa você tem direito à readaptação, caso você seja um PCD. Mas se você for aposentado e continuar trabalhando, por exemplo, pelo serviço, se você estiver no serviço público, você tem direito à readaptação, mas se você estiver no setor privado, não. Que legal, né? Então, assim, são coisas que você não entende, né? É lei. Não entende. Né? Eu acho assim, quando você dá sorte, né? Eu, por exemplo, eu me sinto confortável e bem, porque eu estou num lugar onde as pessoas respeitam e viabilizam recursos, trabalho, né? Para que eu tenha acessibilidade. Não só eu, né? Todo mundo, né? Que tem necessidades especiais, que a gente não pode mais falar isso também, mas é isso, na verdade, né? Não pode mais. São necessidades especiais, não são as mesmas necessidades dos outros, né? Então, a gente fica mais confortável para falar porque a gente está nessa, né? Então, assim, se você tem uma instituição que te integra, que te dá acessibilidade, ótimo. Se você não tem, né? Que tal você se aposentar, né? Então, assim, graças a Deus eu não passo por isso, mas eu acredito que muitas pessoas... Quantas pessoas não se aposentam no momento que passam por uma coisa que eu passei? Sim. Né? Porque você se torna incapaz. E vários já falaram isso para mim. Não, você vai se aposentar por idade ou por invalidez? Eu falei por idade, porque eu não estou inválida. Exatamente. Né? Então, assim, isso aqui machuca também, né? Porque você fala... Soa mal, né? Uma coisa que fica que pesado. Te deixa... que você para pra... É um sentimento que você para pensar e você fica... Falei, gente...
Qual a necessidade, né? Qual a necessidade? Então, a gente passa por todas essas coisas e o que a gente pode fazer, né? Quais são os recursos? Eu, por exemplo, acho que na área de educação a gente tem muito a fazer. Mas na área de saúde, mais ainda. Mais ainda. Com certeza. Mais ainda, porque a gente precisa de gente, de equipes multidisciplinares que nos ajudem, ou transdisciplinares, como quiser, interdisciplinares, que ajudem aquela criança que é diferente nesse sentido, né? Porque todo mundo é diferente mesmo. Né? Então, assim, o que a gente precisa, né? O que a gente precisa nessa cidade? Tanta coisa. Muita coisa. Principalmente as pessoas poderem entender. Eu fiquei muito feliz com o banco, né? Acho que eu posso falar o nome do banco, né? Que foi o Itaú que me mandou a minha gerente, que é a Raquel. É uma gerente, diz que é digital, né? Raquel Paminato. Ela me deu... ela informou que eu tinha deficiência visual. Então, eu recebi o meu cartão, porque eu fui roubada, né? Então, eu fui para pedir a segunda via. Quando veio um envelope enorme, eu nem entendi. Eu falei, gente, mudou o cartão, se é para disfarçar, né? Para a pessoa não roubar. Aí, lá dentro, era tudo escrito com letra ampliada em braille. E dentro tinha um envelope com o meu cartão, que eu esqueci de pegar para mostrar. Mas, assim, tem o meu nome escrito com letra ampliada em braille. Embaixo tem o número do cartão e o CVV em braille. E depois o cartão mesmo. Sim. Né? Diferente. Então, assim, como isso me ajudou, né? Primeiro que eu consegui ler tudo, né? Não 200 mil páginas escritas com aquele negócio, mas foi que facilitou. Então, assim, como é bom quando você tem essa sensibilidade, por exemplo, da gerente, de avisar, do banco, de falar, eu acho que as pessoas nem se tocam, né? E não é nada mirabolante. Eu li pesquisas, né? Que o público em geral, não só os PCDs, as pessoas, elas aceitam e elas consomem muito mais de empresas desse tipo, que fazem esse tipo de programa de inclusão de todas as pessoas, sabe? Do que o outro tipo de empresa. Eu vejo lá na escola. A gente não costuma ter nenhum problema com relação a isso. As pessoas conseguem essa é uma evolução da mas sociedade. Transitar bem. Mas, tipo assim, transitar no sentido de que não estamos lidando com ninguém esquisito, né? Entendeu? A gente está lidando com um jeito diferente. Mas, sei lá, nem sei se pensa que é diferente. Que é isso que eu acho que é o grande desafio. Não tem que pensar que é diferente. Exato. Tem que pensar que é uma pessoa e pronto. Você não entendeu? tem que rotular. Fulano, você não tem que rotular. Você tem que entender, né? A forma que a pessoa é. Pronto. E eu não sei quantas pessoas estão aí ouvindo o nosso podcast. Espero que ele possa alcançar mais PCDs. Para que, quem sabe, a gente possa... Não só PCDs. Não, mas os PCDs para a gente fazer nosso grupite. O grupite, mas a sociedade para poder conseguir visualizar exatamente a realidade. As pessoas não têm noção da realidade. A gente só consegue ter a nossa realidade, né? Como você mesmo falou. A gente vive numa bolha. Então, você se abrir para conhecimento, para olhar o outro, para ouvir o lado do outro, isso já, assim, a gente vai evoluir em 1 milhão. E eu acredito, por exemplo, que a tecnologia hoje... ela tem tudo para ajudar nesse quesito. Só falta a gente querer. Né? Eu tô esperando que a tecnologia conserte meu olho. Eu tô esperando meu exoesqueleto. Porque eu quero ser, vou vestir e vou sair sambando. Sei lá. Olha, vou te falar... Se você olhar o Instagram, né? O Instagram tem essas perfumarias todas, né? Tem um monte de coisa. Mas existem muitas contas que são voltadas, né? Que são pessoas de PCDs, são pessoas que mostram a forma como elas, né, administram a vida delas, a forma das tecnologias que elas usam, né, para facilitar. As cadeiras de roda mais leve, a parte de prótese, tanto de braço quanto de perna. Você vê que existe todo um trabalho, né, voltado exatamente para facilitar a vida das pessoas que tenham essas dificuldades, né? Então, existe muita coisa vindo por aí, né? E que eu imagino que a gente vai ter... Quem está em pesquisa está dizendo que a gente realmente vai conseguir substituir muita coisa, assim. Mas eu acho que, na verdade, o que eu acho que a grande tônica do que a gente está falando é poder olhar uns para os outros como outra pessoa e ponto. Né? Não uma pessoa diferente, uma pessoa super legal, caramba, como é que ela consegue? Mas assim, olhando, eu já tinha feito essa pergunta à Ana Cláudia anteriormente. Às vezes,
quando a gente nasce, né? E os nossos pais, até antigamente, talvez... Agora a sociedade evoluiu um pouco, não muito. Eu acho que um pouco, né? Isso. Deu um passinho. E os nossos pais também nos colocavam, né? Nos colocavam num lugar de segurança. E quando você nasce com uma deficiência, acredito que o pai coloque num lugar maior ainda, né? Então, assim... existe realmente essa preocupação toda. Hoje, porque eu tenho uma afilhada, né, que ela tem Down, e ela, desde o início, ela já foi, óbvio, né, o olhar dos pais é sempre maior, mas ela já, desde cedo, ela já foi introduzida dentro da sociedade, dentro dela foi sempre Antigamente escondia. Antigamente você ficava, né? Entendeu? Então, eu fui estudar um pouquinho mais tarde, entrei no colégio com 8 anos, porque... Gente, eram outros tempos, né? Então, só lá na década de 70, né? Então, eram outros tempos. Então, existia essa preocupação de onde colocar, né? Porque as barreiras físicas também eram... Você não tinha essa facilidade de rampas o colégio era um colégio pequenininho, numa casa, não tinha nenhuma adaptação, né? Então, precisava também ver a parte de mobilidade dentro da escola, como seria, né? Então, mas tudo isso foi muito bem estruturado e dali para frente as coisas transcorreram normalmente. Eu penso que, assim, esses desafios que a gente enfrentava antigamente... Hoje eles estão minimizados. Mas apareceram outros? Eu acho que sim. Olha só, eu não acho que o olhar mudou tanto. Essa é a questão. Eu acho que não. Eu não sinto isso, tá? Te dizendo assim, o que melhorou? Por exemplo, eu tenho um amigo que claramente ele era um TDAH de carteirinha. Ele tinha uma dificuldade de atenção bizarra e ele não conseguia passar de ano, porque ele não conseguia realmente. Se tivesse sendo agora, com certeza a gente faria adaptações pedagógicas, ele estaria fazendo um tratamento, uma reabilitação cognitiva, estaria, enfim, com profissionais que poderiam ajudar a lidar com isso, né? Com uma série de recursos. Né? Mas, de uma forma mais geral, eu digo assim, então, se for uma coisa mais impeditiva, que ela te cause algum tipo de impedimento, né? No caso da visão ou da locomoção, eu não sei se isso mudou tanto assim, não. Eu não sei. Eu sinto que as pessoas ficam, às vezes, sem saber o que fazer, né? Olhando, assim... Porque isso não é uma coisa da rotina, mas eu acho que tem que ser mais integrado, entendeu? Eu acho que até... Eu não tenho certeza, mas eu acho que até a campanha da fraternidade... Eu acho que havia uma falta assim de tudo, assim, de um monte de gente de cadeirante. Eu não me lembro. Esse ano eu acho que a campanha da... Eu não estou lembrando o tema, mas a foto, né? Me lembra isso. É porque eu esqueci agora, mas vou lembrar, de repente eu lembro. Né? Então, eu acho que assim, fica aqui para os nossos queridos ouvintes do podcast que sugestões eles podem trazer para a gente, né? Quem mais pode se unir? Eu já tenho uma parceira aqui para a gente fazer nosso grupo. Já temos aqui. Temos um grupo de 2. Um grupo de 2, quem sabe mais outras pessoas, né? A Bárbara entra aí para ser nossa advogada. Eu apresento a minha avó, e a minha avó também né? Eu falei que tinham 2 pessoas que eram PCDs na minha família. Uma delas foi minha avó, que com 53 anos teve um AVC e perdeu o movimento de um dos braços da perna. Então eu posso apresentá-la para o grupo de vocês também. Pois é, e eu acho que a gente tem todos esses enfrentamentos, mas, claro, melhorou muito. O que eu disse, que eu sinto que o olhar não é assim tão tranquilo, no sentido de que as pessoas ficam meio assim, né? Mas em termos de recursos, sim, a gente tem muito mais recursos, isso é inegável, ainda que você que tenha que financiar ou não. Né? E assim, quanto mais recursos você tem, mais as pessoas se apresentam à sociedade. Então, eu acho que isso tende também a se tornar mais natural, né? O passeio dos PCDs pela sociedade no geral, né? Porque às vezes a pessoa não vou. Alguns lugares, por exemplo, não vou, porque ou então depende da companhia, né? Se estou eu e uma pessoa mais fraca, vamos num lugar mais tranquilo.
Se eu estou com uma pessoa mais forte, não, a gente já pode ir até algum outro lugar, porque eu conto com essa ajuda, né? Então, assim, quanto mais os lugares também vão se tornando mais de fáceis acessos, a gente vai também... E o acesso que a gente tem de uma forma geral... Geral. Ele é conquistado, né? Eu acho que, assim... No trabalho, na empresa que você tiver, se tiver essa dificuldade, a adaptação, como eu disse que eu tenho, né, para as coisas que eu preciso, providenciado, né, televisão enorme, que eu tenho como puxar, eu tenho como o sistema de lupa, tenho tudo que me facilita para o trabalho, né, mas que a gente possa não lutar por esses direitos, né? Sim. Então eu vou deixar agora as nossas considerações finais para vocês, para a gente já ir encerrando, tá bom? Bem, eu gostaria muito, né, que a maioria dos PCDs tivessem as oportunidades que eu tivemos, né? Porque é a partir das oportunidades que são dadas a essas pessoas que elas se desenvolvem, né? Exatamente. Então, quanto mais a gente tentar organizar os espaços, no caso físico, né, do meu ponto de vista, mais fácil vai ser ter mais pessoas com esse padrão de comportamento, com esse padrão de educação, com esse padrão que a gente consegue apresentar aqui, que eu vejo como um padrão de alto nível. Bom. E eu gostaria que a sociedade tivesse uma noção do que é realmente uma pessoa com deficiência, porque, na verdade, a gente está falando de um sujeito que é uma pessoa como todos. Então, que todos tenham aprendam a tratar com igualdade e equidade, na verdade, né? E que a gente vai evoluindo sempre, não só na lei, né? Porque na lei é muito bonito, a lei realmente é linda, ela é inclusiva, ela traz acessibilidade, mas que a prática seja igual está escrito na lei. Que na esteira da lei a prática se estabeleça. Nós estamos encerrando mais um episódio nosso do Psicast. Lembrando, quem quiser me seguir no Instagram, é @CarmenLúciaGobelCoelho, que estarei muito feliz da visita de vocês no nosso podcast e no Instagram também. Um abraço para vocês e até a próxima.